Vamos falar das fases da meiose, aquela divisão celular que vai ter a formação de 4 células haploides no final do processo. E tudo isso ocorre pois tem 2 divisões celulares sucessivas, o que chamamos de meiose 1, onde vai ter a separação dos cromossomos homólogos. No final da meiose 1, já vemos aqui 2 células haploides, metade da quantidade de cromossomos, porém, cada cromossomo ainda está duplo, está duplicado. Então, a gente vê que cada cromossomo aqui tem cromátides irmãs que serão separados aí na meiose 2. Então, só no final da meiose 2 que as células vão estar com a metade da quantidade de DNA da célula inicial da célula mãe. E falando aí nessa divisão celular, nessa meiose, vamos começar com as fases da meiose 1, a prófase 1. A prófase 1 é uma fase muito longa e ela tem todos os eventos lá da mitose, como condensação dos cromossomos, desaparecimento do nucleolo, desaparecimento da carioteca, formação das fibras do fuso, duplicação dos centríolos, migração desses centríolos um para cada lado. Porém, o que é muito marcante na prófase 1 é esse pareamento dos cromossomos. Os cromossomos homólogos ficam juntinhos, de casalzinho, bem juntinhos. E isso acaba fazendo com que aconteça algumas quebras e trocas de pedacinhos entre esses homólogos. O processo chamado de crossing over ou permutação é a fase mais longa da meiose 1. Pensando aí na continuidade, na segunda fase, a gente vê aqui a metáfase 1. A metáfase 1, ela também é parecida com a metáfase da mitose no sentido de formação da placa equatorial, ou seja, organização dos cromossomos na região equatorial, na região central das células. Porém, a diferença é que esses cromossomos seguem juntinhos, segue o pareamento dos cromossomos homólogos, esses cromossomos que estão aqui bem juntinhos, o casalzinho, a dupla de cromossomos homólogos aqui, um do ladinho do outro. E isso é importante para a próxima fase, que é a anáfase 1, porque aqui na anáfase 1, as fibras do fuso vão puxar para cada polo da célula um dos cromossomos homólogos. Então, aqui na anáfase 1 que há a separação desses homólogos. É aqui na anáfase 1 que começa a acontecer essa formação da célula haploide. Então, vai um cromossomo, um representante de cada dupla para cada polo da célula, que vai ter essa separação entre 2 células haploides aqui na telófase 1 com a citocinese. Aqui na telófase 1 também vão ter aqueles eventos parecidos com da mitose e contrários à prófase 1. Então, descondensação dos cromossomos, ressurgimento do nucleolo, ressurgimento da carioteca e, como já falado aqui, a citocinese, a separação dessas 2 células. E aí acaba acontecendo a meiose 2. A meiose 2, ela é muito parecida, os eventos da meiose 2 são muito parecidos com os eventos da mitose, como na prófase 2, condensação dos cromossomos, desaparecimento do nucleolo, duplicação dos centríolos, formação das fibras do fuso e desaparecimento aí da carioteca. Na metáfase 2, também, olha os eventos iguaizinhos aí, formação aqui da placa equatorial, ou seja, os cromossomos aqui bem organizados nessa região equatorial da célula e as fibras do fuso ligadas aqui nesse centrômero que tem aí o cinetócoro. Lembrando que aqui os cromossomos já estão em números únicos, porque já teve a separação dos homólogos. E também aqui, a anáfase 2, ela vai ser muito parecida com a da mitose, porque aqui vai ter a separação das cromátides irmãs, ou seja, quando as fibras do fuso começam a
diminuir de tamanho a separação das cromátides irmãs, fazendo com que os cromossomos fiquem simples, com apenas uma cromátide cada um deles. E a telófase 2 com a citocinese, ou seja, a separação aqui das duas células, formando aí as 4 células do final da meiose, e é claro, também todos aqueles eventos que acontecem em todas as telófases, também aqui na telófase 2, ressurgimento da carioteca, ressurgimento do nucleolo, descondensação aí dos cromossomos. E vamos lembrar uma coisa, como acontece lá na mitose, a meiose ela é dividida nessas fases para fins didáticos, mas temos sempre que ter em mente aí que esse processo ele é sempre contínuo. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!